quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem o vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O ministério de Jesus Cristo, quando se inicia, ele escolhe algumas pessoas, e essas pessoas que ele escolheu foi para dar continuidade ao seu ministério, foi para dar continuidade àquilo que Deus tinha confiado para ele, que era trazer a salvação e as pessoas serem guiadas por meio da palavra, a salvação. Os discípulos foram bem preparados para isso por Jesus Cristo. Jesus, certa feita, orientando, dizia para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E assim Jesus ensinava os discípulos como eles deveriam ter a sua vida, como eles deveriam caminhar, como eles deveriam conduzir a sua vida ministerialmente falando, como pessoa, e viver e sobreviver, irmãos, no mundo tenebroso que eles estavam ali levando a mensagem do Evangelho. Então Jesus agora chama os discípulos e começa a falar com eles sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças de Cristo, que Cristo profere para os discípulos, é diferente daquilo que o homem aqui conhece como bem-aventurança. Esses dias eu estava falando sobre isso. Para o homem, ser bem-aventurado, como a Bíblia diz, quer dizer mais do que feliz. E para as pessoas que não conhecem Jesus, ser mais do que feliz é ter fama, ser mais do que feliz é ter dinheiro, ser mais do que feliz é ter pessoas à sua volta te adulando, te tratando com carinho. Ser mais do que feliz é você estar rodeado de pessoas que dizem que te amam. No mundo físico, no mundo material que nós vivemos, quando a pessoa não conhece Jesus, ela imagina que ser feliz é obter as coisas daqui da terra, as coisas terrenas e tudo aquilo que envolve as coisas terrenas. Mas Jesus começa a ensinar para os discípulos e dizer para eles e mostrar para eles uma realidade diferente da realidade que o mundo apresentava. Por que Jesus ensina aos discípulos? Para que os discípulos não viessem a ser também iludidos pela fama, pelo mundo, pelas coisas que no mundo existem. Certa feita, os discípulos estavam reunidos e agora eles estavam preocupados em saber qual deles seria o maior. E aí Jesus chama eles a responsabilidade, dizendo: o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Lá fora, no mundo, maior é aquele que é servido. Aquele que é servido. Maior é aquele que tem pessoas que ele comanda e diz para fazer e deixar de fazer. São os homens imaginam os governadores, as autoridades. E aí Jesus falou assim: não compare o reino como é no mundo, porque no reino é diferente. No reino maior é aquele que serve. E Jesus começa a mostrar para os discípulos que a realidade do céu é diferente da realidade terrena. A alegria que é terrena é uma alegria passageira. Ninguém consegue sustentar a vida toda, uma falsa alegria voltada por prazeres, porque os prazeres passam. E o ser humano, quando ele tem muitos prazeres em determinada área, aquele prazer já passa a não ter mais validade para ele, então ele procura outra coisa que dê mais prazer do que aquilo, então vai substituindo o tipo de prazer e vícios que o ser humano que não tem Jesus busca, porque na realidade aquilo é que traz dentro dele um momento de alegria.
O ser humano, quando não conhece Jesus, a visão do ser humano, como um dia eu e muitos de nós aqui vivemos, olhávamos para as coisas terrenas, para as coisas desse mundo, e víamos como aquilo que ia saciar a nossa alegria, a nossa sede, né? A vontade de ser feliz e alegria. Mas é uma grande mentira aquilo que o mundo oferece, porque é ilusório e transitório. Existem muitas pessoas que foram riquíssimas, milionárias, e ficaram pobres de um dia para o outro. Existem pessoas que viajavam de um lado para o outro no mundo, curtindo, e de repente descobriram que mesmo com todas essas viagens, todos esses prazeres, havia ainda um vazio na sua alma que não foi preenchida. Muitas pessoas perderam suas vidas se entregando à depressão. Por quê? Porque por causa do poder, por causa da riqueza, por causa do nome, as pessoas que se aproximaram, a pessoa imaginava que todos estavam ali para se aproveitar. Então a riqueza, ao invés dela te trazer muita alegria, ela também te coloca numa posição de defensiva, de julgamento, porque todos que se aproximam de você, imagine que você agora se tornasse uma pessoa milionária. Até as pessoas que são próximas de você, quando fosse na tua casa no outro dia, você já ia imaginar, porque está sabendo que eu estou milionário, está querendo alguma coisa. Porque a tendência de quem tem é querer esconder e guardar. Então a alegria das coisas terrenas são transitórias e passageiras. Então todo prazer que se tem é porque é pago para ter. Diferente daqueles que conhecem Jesus e passam a segui-lo, porque Jesus apresenta para nós uma alegria, e ele diz assim, bem-aventurado quer dizer, mais do que feliz. Aí, na contramão do que o mundo diz, ele diz assim, então dirigindo o seu olhar para os discípulos, lhes declarou. E me chama a atenção nesse sermão, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele não está falando para a multidão que estava ali. Ele não estava falando para a multidão que estava à sua volta. Ele dirige o seu olhar para os discípulos. Por que ele dirige o olhar para os discípulos e começa a falar com os discípulos? Porque a multidão, porque o povo não iria de maneira alguma entender o que Jesus queria ensinar. Porque pessoas comuns pensam de maneira comum. E o que é comum? Aquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo acha, isso é comum. O extraordinário é aquilo que está além do que é comum, é o que vai além do que todo mundo pensa. Por isso que alguém que é sempre guiado pela opinião dos outros, pela opinião da maioria, normalmente são pessoas medianas, que no dicionário Aurélio quer dizer medíocre. Mediana quer dizer que está nivelado pela maioria. E aí Jesus começa a falar para os discípulos assim, olha, vocês são mais do que felizes, bem-aventurados sois vós. Ele olha para os discípulos, entenda isso, e ele fala para os discípulos, bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Olha que coisa séria. E quando Jesus fala para os discípulos, bem-aventurados sois vós, que sois pobres, os pobres, porque de vós é o reino de Deus, porque muitas das vezes ouvimos muitas mensagens, pregações, e imaginam assim, os pobres, não, irmão. Quando ele fala, ele está falando para os discípulos, bem-aventurado, vós, os pobres, olhando e falando para os discípulos. Porque a vós é dado o reino de Deus. A vós pertence o reino de Deus. E aí a coisa fica estreita, fica séria, porque no nosso mundo imaginário a gente imagina os pobres como todos os pobres, né? Que pobre é esse? Mas quando a gente está falando desses pobres, ele está dizendo assim, bem-aventurado foi vocês que descobriram que vocês são pobres de espírito, que vocês precisam de mim, que vocês se achegaram a mim. E por vocês se achegarem a mim, eu vou presentear vocês, dando a vocês o reino, entregando na mão de vocês o reino. E isso é muito forte, isso é profundo, irmãos.
Porque quem se acha rico não se sente parte do reino de Deus. Quem acha que não precisa de Jesus não vai procurar Jesus. Quem acha que não precisa de salvação não vai procurar salvação. Então quem acha que já tem é porque é rico naquele quesito, naquele assunto, então não vai procurar ter. Diferente daqueles que buscam o reino, daqueles que buscam a Jesus, daqueles que procuram Jesus. Foi por isso que ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E é isso que Jesus está falando: vocês vão me encontrar, vocês vão me achar, quando vocês me buscarem com todo o seu coração. Quando ele fala com todo o vosso coração, ele está dizendo, sabe o quê? O meu coração e o teu coração não pode estar dividido. O meu coração e o teu coração não devem estar divididos. E quando ele fala da questão do coração, ele não está falando desse músculo que bombeia o sangue. Ele está falando, meu irmão, da tua mente, das tuas emoções. E ele está dizendo assim, olha, você precisa entender que o seu coração precisa ser entregue para mim, para que eu possa fazer morada. E aqui nesse texto é tremendo, porque logo no primeiro versículo ele vai dizendo, olha, bem-aventurado, vocês que são pobres, reconhecem a pobreza espiritual de vocês, reconhecem que eu posso lhes dar riqueza espiritual, que eu posso lhes dar um tesouro que é incomparável, que no mundo físico, aleluia, muitos, aleluia, não imaginam a profundidade que tem. Vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Certa feita a Bíblia fala que os discípulos estavam fazendo milagres, expulsando demônios. Pedro, maravilhas estavam acontecendo, vidas estavam sendo transformadas. E havia um homem, aleluia, que ele praticava a arte da magia. E ele olha para os discípulos e começa a acompanhar. E ele meio que se converte, seguindo os discípulos, ouvindo e vendo tudo aquilo que acontecia. E ele começou a fazer uma comparação e ver como pode esses homens ter poder para curar enfermos. Como é que esses homens podem ter poder para expulsar demônios? Como pode esses homens ter o poder da palavra, né, de convencimento da palavra? E ele pega e oferece dinheiro e fala assim, olha, faz o seguinte, impõe a mão sobre a minha cabeça e me passa esse poder que você tem, para que eu possa ter também. E ele é repreendido, sabe por quê? Porque o reino de Deus não é ouro, não é prata, não é comercializado. O Senhor entrega na mão daqueles que buscam a Ele de todo o seu coração. E isso vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Ontem na saída a pastora estava dando um testemunho de um processo que ela viveu e que ela passou dentro ali do hospital. E uma mulher se aproxima e a mulher em desespero, afastada do caminho do Senhor, com a vida, né, desorganizada, destruída, a família destruída, e ela ali passando por uma cirurgia, por uma operação, Deus usando ela no leito para levar vida para aquela mulher que estava em pé, bem, olhando aos olhos humanos fisicamente, mas com a alma destruída. E ela testemunhou que quando ela volta lá, a mulher já estava convertida meses depois, com a sua família toda caminhando, seus filhos incluídos na igreja, participando. E aí nós começamos a entender, irmãos, o que realmente vale. Porque aquela mulher estava mal, aos olhos de alguém talvez estava tudo bem, mas no fundo estava vazio. E aquela mulher procurou ela para agradecê-la pelo que ela deixou para ela, que foi uma palavra, uma oração, que pôde mudar o quadro da vida daquela mulher, a história daquela mulher. E observamos aqui no texto bíblico que Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós, pobres. Aí ele continua dizendo, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Ele está dizendo assim, vocês que se consideram pobres de espírito, estão buscando, se aproximaram de mim, vocês vão herdar o reino. Aleluia.
que é diferente de tudo aquilo que o mundo oferece. O que o mundo oferece é vazio, é transitório, é passageiro. E falo isso também com experiência também nessa área, que um dia eu estive também do outro lado. Eu procurava preencher vazio em coisas e em momentos, eu procurava lugares que pudessem me trazer algum momento de alegria. E quando eu voltava para casa, voltava destruído, cansado. E já ficava imaginando se a semana passasse logo, quando que ia chegar logo o final de semana, para eu procurar outro lugar onde eu pudesse me animar um pouco. Para mim aquilo era comum, mas com o tempo eu comecei a entender que aquele era um vazio que estava dentro de mim, e eu estava buscando prazer para preencher o espaço que só Jesus Cristo pode preencher. E aí o Senhor continua falando com os discípulos, versículo 21 diz assim: bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que neste momento estáis chorando, pois há vez de sorrir. E ele continua falando, e ele está falando isso para os discípulos. Ele está falando para os discípulos. Ele não estava falando isso para a multidão. Ele estava ensinando os discípulos e dizendo para eles assim: calma, fiquem tranquilos. Aleluia. Eu entendo que vocês agora têm fome. Eu entendo que vocês agora têm um desejo, dentro de vocês de ver as coisas realizadas. Eu entendo que dentro de vocês existe um desejo muito grande de ver as coisas dando tudo certo. Vocês têm fome, sede de justiça, estão cansados de serem injustiçados. Calma, eu entendo o que vocês estão sentindo. Bem-aventurados sois vós, que neste momento está chorando, pois há vez de sorrir. Ele está dizendo assim: eu entendo que o que vocês estão passando traz tristeza, e muitas das vezes vocês choram, mas fiquem tranquilos, aleluia, porque vocês hão de sorrir. Vocês, a vez de sorrir, está dizendo, sabe o que? Eu estou preparando tudo. E ele continua ensinando aos discípulos, falando para os discípulos sobre o reino. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem o vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Sabe o que ele está dizendo? Fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque é natural que aqueles que estão nas trevas desprezem aqueles que estão na luz. Se você não pratica mais o que eles praticam, eles não vão te convidar para participar do banquete. Se vocês não praticam mais o que eles praticam, eles não vão te convidar para a mesa. Se vocês não praticam o que eles praticam, eles não vão te convidar para sair na foto com eles. Eles vão tirar o nome de vocês, vai riscar o nome de vocês. Eles vão tirar vocês do convívio. Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas. As obras das trevas é uma, da luz é outra. E a luz, quando chega, ela causa um impacto tão grande, porque quem normalmente está em trevas se sente como se tivesse uma acusação. Porque o ambiente não pode se tornar comum, porque onde a luz está, resplandece. E aí Jesus está falando para os discípulos: bem-aventurados sois vós, vocês são mais do que felizes porque estão te odiando, vocês são mais do que felizes por expulsarem do convívio deles, vocês são mais do que felizes quando vos insultarem e excluírem o vosso nome, julgando e execrarem por causa do Filho do Homem. É mais ou menos assim: quando você passa a servir ao Senhor, você não tem mais as mesmas práticas que o mundo tinha. Então tudo que você falar vai ser como se fosse julgamento. Se tu chegar no ambiente, só de tu chegar no ambiente,
se você é um discípulo de Jesus, aqueles que estão nas trevas e não têm sede de Deus, vão ficar angustiados com a tua presença. Diferente daqueles, irmãos, que por algum momento da sua vida está ali longe do Senhor e reconhece o poderio do Senhor. E reconhece a unção de Deus na tua vida. É diferente um caso do outro. Mas na maioria das vezes, irmãos, o que acontece é o desprezo. O que na maioria das vezes acontece é colocar fora. Não chama essa pessoa não, vai querer orar. Tudo é orar, tudo é orar. Chama essa pessoa não, vai querer ler Bíblia. Tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Por que Jesus falou? Não fiquem tristes quando excluírem vocês. Vocês são mais do que felizes, porque vocês têm a mim. E quando Jesus fala isso para os discípulos, é porque ele sabia que os discípulos são seres humanos. E todo ser humano quer viver em comunhão. Todo ser humano quer viver com gente, com pessoas. Então Jesus sabia que eles tinham aceitado a fé. Jesus sabia que eles estavam caminhando, seguindo Ele, mas sofreriam perseguições por isso. Por quê? Porque eles continuavam sendo humanos. E como humanos, eles ficariam tristes. Como humanos, eles ficariam abatidos. E aí Jesus volta e vira para eles e fala assim: não fiquem tristes, não fiquem abatidos. Entendam que existe uma recompensa para vocês. Irmãos, quem está falando isso não é o pastor Elias, foi Jesus que falou. Se você pegar na sua Bíblia e você ler, você vai ver o que eu estou falando aqui, você vai conferir o que eu estou falando aqui. Eu só estou recitando o que Jesus falou, usando alguns argumentos aqui para poder facilitar o entendimento, para a gente entender o que o Senhor requer de mim e de você como discípulo. Então existe a diferença de ser discípulo e de não ser discípulo. Quem não é discípulo é uma pessoa comum. E quem é uma pessoa comum, irmãos, não está preocupado em agradar o seu Senhor. Jesus está falando assim: vocês são bem-aventurados porque estão preocupados em me agradar, em me seguir. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Olha o que Jesus falou. E eu acho que essa é a parte, irmãos, que nós que estamos aqui ainda terrenamente falando, vivemos, é a parte que é complicada. É a parte bem difícil, porque ainda estamos aqui. E a recompensa que nós vamos ter é lá. E quem falou que ia recompensar foi quem? Jesus. E é por isso que muitas das vezes, quando nós somos excluídos, quando nós somos maltratados, quando nós somos... É quando, irmão? Quando por causa da tua fé, alguém argumenta dizendo assim: não sei para que você está seguindo esse Deus. Não sei para que você está indo para a igreja. Porque tua vida está assim, você não consegue isso, você não consegue aquilo, não consegue... Como se servir a Deus é ter recompensa aqui na terra. Como se servir a Deus é ter recompensa aqui na terra, e aqui na terra ser a melhor das pessoas, a mais bem-sucedida de todas. Nós cremos, irmãos, que viveremos ainda aqui na terra momentos que o Senhor há de nos exaltar, mas a nossa real recompensa está lá em cima. Pai. A Bíblia diz assim: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para os seus escolhidos. Aí vem a ciência, e com uma sonda no espaço, a milhares e milhares e milhares e milhares de anos-luz, eles veem
como se fosse uma cidade iluminada. Ele achava que era um planeta, e como fosse uma cidade toda iluminada, lá nas galáxias, milhares e milhares de anos-luz da Terra. E aí eu senti, mas parece uma cidade toda iluminada. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, irmão, vai descer aonde? No Monte das Oliveiras. O que o Senhor tem preparado para mim, o que o Senhor tem preparado para você, o homem não pode tocar, o homem físico não pode entender, o homem físico não pode ver, mas quem está em espírito já começa daqui já sentir o prazer de ser um cidadão do céu e saber que vai chegar o momento que nós vamos passar pelas portas do céu, aleluia. Vamos ouvir do Senhor Jesus como Ele disse: entrai, meus filhos, para as portas, entrai pelas portas, aleluia. Irmãos, nesse momento aqui vai se ver a diferença de uma coisa e outra. Eu vou te dar um exemplo bíblico do que é isso. Jesus, ele conta a história de um homem que era rico e o outro que era um mendigo, Lázaro e o homem rico. Só que a Bíblia diz que Lázaro era um filho de Abraão. Isso quer dizer o quê? Era um filho da salvação. Eu não sei o que aconteceu na vida de Lázaro para ele perder tudo. Eu não sei o que aconteceu na vida de Lázaro para ele perder a sua casa, para perder os seus bens, para não ter família. Eu não sei o que aconteceu na vida dele. Ele perdeu tudo. Abrindo aspas agora eu digo, mas não perdeu a sua fé, mas não perdeu a sua conexão com Deus. E mesmo na situação que ele estava, a Bíblia diz que ele era um filho de Abraão. E a Bíblia fala, irmãos, que um homem rico, a Bíblia fala que ele sempre estava dando festa em sua casa, banquetes. E o paradoxo está aí, irmãos. A diferença de um para o outro era gritante. E talvez o homem rico se achasse até, aleluia, já salvo. Talvez ele até fazia algumas boas ações para ajudar um e outro. Mas lhe faltava ser filho de Abraão. Lhe faltava ser salvo. E a Bíblia diz que tanto morre agora o Lázaro, como morre também o homem rico. Isso foi Jesus Cristo que contou. Não estou contando história da minha cabeça. Foi Jesus Cristo que falou. Morre tanto o Lázaro como o homem rico. E a Bíblia diz que agora o homem rico se vê numa posição que ele olha para Lázaro e ele vê um abismo entre ele e Lázaro. E ele grita, dizendo: Pai Abraão, que simbolizava a justiça, dizendo assim: permita que Lázaro volte lá, para avisar aos meus familiares, aos meus amigos de onde eu estou, para que eles não venham também para cá. O fogo lhe consumindo. Ele pede pelo menos que Lázaro venha com a ponta do seu dedo e molhe minha língua, porque não suporto. E ele ouve dizer assim: quem está aqui não pode ir aí, quem está aí não pode vir aqui. E se eles não creram, ou se eles não creem em Moisés, não vão acreditar em alguém que voltou. Creiam eles nos profetas. Ele está dizendo assim: quem está vivo tem que acreditar em quem está pregando vivo aqui. Não adianta, não tem como quem morreu voltar mais, já era. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Os que descem à região do silêncio não podem mais louvar ao Senhor. E aí o homem rico viu que toda aquela situação que ele vivia não pôde lhe salvar. Certa feita, um jovem, um mancebo de qualidades, que era uma pessoa até boa, se aproxima de Jesus e fala para ele: o que me falta para herdar o reino dos céus? Jesus perguntou para ele: conhece os mandamentos? Ele: observo desde a minha mocidade. E a Bíblia fala que Jesus falou para ele assim: só te falta uma coisa, pega
tem, vende, distribui para os pobres, depois vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Não há condição de ser salvo, de querer a salvação agarrado nas coisas terrenas do mundo. Não há possibilidade. É por isso que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, logo após vem um processo chamado de mudança. O Senhor Jesus fala com a gente através da palavra para quê? Para o nosso caráter ser moldado a partir do caráter de Cristo. E aí começa a acontecer a mudança de mentalidade. O que é a mudança de mentalidade? Você começa a mudar a sua mente. O que você pensava que era correto, você começa a entender, porque Jesus começa a esclarecer para você, e você começa a ver o que é realmente a verdade. E aí você passa a seguir, porque a verdade ela é a luz para o nosso caminho. O salmista Davi dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quando Jesus está falando para os discípulos, vocês são bem-aventurados quando aqui vocês forem maltratados, quando aqui excluírem vocês do convívio, quando aqui tirarem o nome de vocês do meio deles, não tem problema. Vocês podem se considerar felizes, porque o seu nome já está escrito no livro. Ele se direciona para os discípulos: não permita que as coisas desse mundo abatam o teu coração. E eu quero nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tem, aleluia, caminhado, seguindo a Jesus como discípulo, como uma discípula, aleluia, como alguém que quer servir ao Senhor. Não permita que a influência do mundo abata o teu coração, que a exclusão do convívio abata o teu coração, que a exclusão do teu nome abata o teu coração. Aleluia, eu tenho uma coisa para dizer para você: só basta você ter Jesus na tua presença, que preenche qualquer vazio da alma. E foi o que Jesus falou: regozijai-vos e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa. É uma afirmação. Ele não está dizendo que será, não. Ele está dizendo: você já está recompensado. Aleluia. Irmãos, o único que não fica devendo nada para nós é Deus. O único que não fica devendo nada para nós é Deus. Exemplos comuns: o marido sempre vai querer que a mulher o ame mais um pouco. A mulher sempre vai querer que o marido ame mais um pouco. Os filhos vão sempre querer que os pais o amem mais um pouco, a mãe o ame mais um pouco. Acha que sempre é pouco o que já está sendo dado. Aqui na terra, o amigo, ele sempre vai achar que o outro pode se doar um pouco mais para ele. E na realidade sempre vamos ficar devedores aqui na terra. Porque o único que não fica devendo nada para ninguém é Deus. E é por isso que ele está dizendo assim: bem-aventurado, fica tranquilo, não fica triste não. Não se abate não, não se entristeça não. Por tratarem vocês como nada, não se preocupe com isso não. Naquele grande dia eles vão entender a importância que você tem. Sabe o que a Bíblia diz? Que a igreja vai julgar as nações da terra com Cristo. Tem noção do que é isso? Você imagina? Aqui na terra fomos perseguidos, fomos caluniados, tantas e tantas coisas que nos abateu, que nos entristeceu, mas continuamos ali firmes. E Jesus vai lá, arrebata a igreja, a gente é salvo e tal. Quando chegar no dia do juízo, a Bíblia diz que a igreja vai julgar com Cristo. Você imagina, irmão? Imagina aqueles que te desprezaram, vai te ver do outro lado como autoridade. Aqueles que não deram nada por você vão olhar, vão ver você do outro lado, aleluia, com
Irmão, isso acontece demais comigo como pastor, porque a gente tem que mostrar onde está o erro. E as pessoas, quando não querem mudar, a gente sabe o que? Está me julgando. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o julgamento começa dentro da casa do Senhor. Quem não quer ser julgado aqui, vai ser julgado naquele grande dia, e é pior. Porque o julgamento na casa do Senhor é quando você é repreendido, é quando você é corrigido no erro, é quando você tem que entender ou busca entender a verdade e mudar o seu comportamento e mudar a sua vida. Porque se você é julgado aqui e você reconhece a tua falha, reconhece o teu erro e se conserta aqui, lá você não será julgado. Bem-aventurados sois vós. Quando Jesus fala bem-aventurados sois vós, Jesus está falando de uma alegria que vai ser incomparável. Irmãos, aqui na terra, nós choramos, pagamos o preço, oramos, clamamos por aqueles que nós amamos aqui na terra, para que eles também sejam salvos, para que eles também encontrem o caminho da salvação. A gente entende que não é por obrigação e nem por manipulação, tem que ser realmente do coração. E a gente fica triste, porque muitos deles às vezes não quer saber do caminho, não quer saber de Cristo. A mente ainda está toda para o mundo. E muitos de nós talvez já se pegou pensando, e como é que vai ser se eu tiver naquele grande dia, meu filho ou minha filha não entrar pela porta? Como é que vai ser se minha esposa não entrar pelas portas da mansão celestial? Se meu esposo não entrar? Nós pensamos assim, sabe por quê, irmãos? Porque aqui nós temos um sentimento terreno e humano. Mas quando chegar naquele grande dia, irmãos, não vai ter esse sentimento mais. Esse sentimento de cuidado, de querer salvar todo mundo, isso não vai ter mais. Lá será o momento de justiça. Então nós teremos somente o sentimento de que cumprimos o nosso papel, fizemos a nossa parte e cada um escolheu o seu próprio caminho. Foi por isso que Jesus falou: bem-aventurados sois vós. Bem-aventurado. E quer dizer mais do que feliz. Aqui na terra é diferente. Porque muitos que perseguem, muitos que afrontam, muitos que arrancam lágrimas dos nossos olhos, acham que estão felizes, são felizes por fazer isso. Acham que estão por cima por fazer isso. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim, para mim e para você: não entristeça o vosso coração por causa dessas coisas. Não entristeça o vosso coração por causa dessas coisas. Porque vocês têm um galardão, vocês têm algo preparado para vocês. Eu quero nessa noite dizer para você, meu irmão, minha irmã, permaneça seguindo fiel. Permaneça seguindo fiel ao Senhor, buscando ao Senhor com teu coração. Permaneça clamando ao Senhor. Permaneça com teu coração derramado na presença do Senhor. Às vezes é dolorido, mas vai passar. Tem situações que nós vivemos aqui na terra, irmãos, que nós não de maneira alguma queríamos viver. Só passamos essas coisas por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Existem coisas que nós vivemos aqui que nós só suportamos por causa de Jesus. Porque se não fosse Jesus, já teríamos tomado outras atitudes há muito tempo e dado um ponto final. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus fortaleça o teu coração, meu irmão, minha irmã. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus te dê força. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus te dê ânimo. Eu estou pregando essa mensagem debaixo de revelação. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, alegra-te no Senhor, porque foi Jesus que disse: você já é mais do que feliz. Permaneça firme, permaneça fiel, independente do que o inimigo tem, da maneira que tem te
Permaneça fiel. Todas as provas que eu já passei, bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Quem sabe, Lu? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. As palmas para você bem forte nesse mês. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É isso aí, guarda no teu coração essa palavra, essa mensagem, e procura se posicionar diante do Senhor, porque Deus tem sido bom, tem sido misericordioso para com a minha e para com a tua vida. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós.